Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Chico Xavier. Capítulo 92. Demonstrações do céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias de seu trabalho incessante. O ar esparge informações, sem palavras, do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhes são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu seu próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Então, vamos procurar entender um pouquinho o que significa essa epígrafe que Emmanuel escolhe. E, como em outros estudos já que nós fizemos de Fonte Viva, nós tivemos que voltar aos versículos anteriores à epígrafe que Emmanuel coloca, que ele sempre coloca como base para o desenvolvimento do seu texto. No Evangelho de João, que nós temos hoje, não é diferente. Comecemos então com a informação de que apenas João relata a passagem que pode ser lida neste capítulo 6. Antes desse capítulo, com o testemunho de João,
porque João estava, claro, junto a Jesus e os discípulos, lemos que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou Tiberíades, como os romanos assim renomearam o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Ao redor dele, de Jesus, vem uma multidão, porque antes Jesus realizara muitas curas. João escreve que depois das curas, Jesus subiu ao monte e, vendo aquele povo atrás dele, diz a Filipe: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Conhecemos bem essa passagem, mas eu não tinha lido a resposta de Filipe, segundo o Evangelho de João. Filipe então responde: nem 200 moedas de prata daria o pão suficiente para cada um receber um pedacinho. E depois lembramos dos 5 pães de cevada, os 2 peixes multiplicados por Jesus, até que todos se saciassem. E ainda sobraram fragmentos dos 5 pães de cevada. À tardinha, os discípulos foram para o outro lado do mar, e João e Jesus não voltaram. Tinha se retirado sozinho para o monte para orar, como era de seu costume, de seu hábito, orar em solidão. Depois de navegar, os discípulos terem navegado ao sair de um lado para o outro lado da margem, então depois deles navegarem 5 a 6 quilômetros, bom, isso já é tradução, não é? Quilômetros, porque o pastorino continua com o nome da medida daquele tempo, estádios. Então, se a gente quiser entender, vamos dizer que eles navegaram 5 a 6 quilômetros, e diz o João que os discípulos viram, depois desta navegação, viram Jesus caminhando sobre as ondas. E os discípulos gritaram: é um fantasma! João diz que Jesus sorriu do susto deles e diz: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro se entusiasma ao ver Jesus e quer também andar sobre as águas. No caminho, sair do barco e dos primeiros passos que dá, Pedro tem medo e começa a cair no mar. E Jesus o socorre, segurando pela mão e dizendo: ó pequena fé, por que duvidaste? A pedido dos outros, Jesus entra no barco com Pedro. Os discípulos não tinham entendido como se fizera aquela multiplicação de pães e peixes. E agora, como explicar andar sobre as águas? No dia seguinte, a multidão procura por Jesus e o encontraram na outra margem do lago, onde ele chegara com os discípulos, na noite anterior. E a multidão, as pessoas perguntam: mestre, quando chegaste aqui? Não perguntaram como chegaste aqui, porque viram os apóstolos saírem sem Jesus na embarcação no dia anterior. Mas Jesus não responde diretamente à pergunta, mas diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não por terdes visto os sinais, mas por terdes comido o pão e vos haverdes saciado. E continua dizendo que se esforçassem
não pelo alimento que perece, que eles comeram sem haver trabalhado para consegui-lo. Jesus ensina, naquele momento, que garantisse um sustento do corpo com trabalho e que procurasse o alimento. E aí vem um outro versículo: o alimento que o Filho do Homem vos dará, porque Deus, Pai, o assinalou com seu selo. E Jesus ainda continuou acentuando que deveriam crer naquele que Deus enviou. E os homens replicaram: mas tu, que sinal fazes para vermos e acreditarmos em ti? Qual é a tua obra? A nossa epígrafe. A descrição de João prossegue, muito esclarecedora. Mas fiquemos por enquanto neste ponto da epígrafe. Que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Jesus responde: para realizar as obras de Deus, basta confiar naquele que foi enviado à terra pelo Pai. Quem assim respondeu? O enviado pelo Pai, o Cristo cósmico, ou personalidade de homem que era chamado de Jesus naquela cultura? Os homens, o povo, pensam, é claro, na personalidade de Jesus, que era filho do carpinteiro José e de Maria, e se perguntam como ele poderia se dizer enviado pelo Pai, embaixador do Pai. Querem uma demonstração. Que sinal fazes tu? Já tinham esquecido, passado apenas 24 horas, que a multiplicação de pães e peixes, que as curas anteriores eram a maravilhosa comprovação. E perguntam ainda: que realizas? É evidente que não entenderam a fala de Jesus, até porque seguir o Cristo, o enviado de Deus, não podia acontecer sem esforço, sem renúncias. Eles procuravam o pão do corpo com a mesma inconsciência de uma criança. Não compreendiam o que depois Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ainda assim, nós nos comportamos, apesar de dizer que o reconhecemos como enviado do Pai à Terra. Emmanuel escreve nesse seu texto Demonstrações do Céu. Escreve num momento assim: em todos os tempos, quando alguém na Terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. E Emmanuel exemplifica com os médiuns modernos, com os videntes, com aqueles que escrevem em condições supranormais, os que materializam os desencarnados. E Emmanuel diz que todos são convocados ao teste público. Como não lembrar neste momento na trajetória de Francisco Cândido Xavier? O nosso Chico foi desacreditado, porque perguntavam como um quase analfabeto escreve poesias no estilo de poetas famosos, escreve com profundidade sobre filosofias, e perguntavam que sinal pode ele dar para se acreditar
que ele não mistifica? Confiar que alguém da personalidade do humilde servidor público havia a individualidade do espírito que evoluíra? Difícil de entender. Por outro lado, querem homenagear, como fizeram com Chico. Homenagear com títulos pomposos ou honrarias. Ainda outros se aproximam do médium como se fossem seus diletos amigos, ou até, vamos dizer, possuidores da sua presença. E, lamentavelmente, outros médiuns, que não o Chico, começaram a se envaidecer com o tempo, com o trabalho, julgando-se missionários de Deus. Perdem-se pela lisonja, pelo elogio, que é feito muitas vezes por pessoas com interesses próprios, porque desejam uma atenção privilegiada daquele médium. Sabemos bem de tantos exemplos. E eu lembrei logo de Dona Brunilde. Quantas vezes ela disse: não coloca a casca de banana no meu caminho. E virava logo o rosto para aquele que ela elogiava. E podemos pensar, e nós? Quantas vezes escorregamos com um pedacinho de casca de banana? Jesus ele exemplificou esse distanciamento da lisonja, do endeusamento, quando ele foge dessas situações de endeusamento do povo. Depois da multiplicação, retirou-se para o monte para orar. E sabia por que o procuravam e por que o louvavam. Queriam um alimento, a cura do corpo, na maioria das vezes. Vale refletir um pouco mais sobre o texto de Emmanuel. Porque nós fugimos de nossas responsabilidades, deveres, com o nosso aperfeiçoamento, e só pedimos o pão e corpo sadio? Não conhecemos o caminho? É difícil compreender. Também, como há 2000 anos atrás, é difícil compreender quando Jesus disse: eu sou o pão da vida.